Bom dia, Felipe. Bom dia a todos nos honram com sua audiência da Rádio Guaíba. Em meu lugar, como é que foi receber a notícia da homenagem no Rio Grande do Sul, terra de Brizola? Olha, sempre é muito emocionante, sabe por quê? O Rio Grande tem uma característica diferente das outras 26 unidades da federação, que é o enraizamento político. É um estado que decidiu ser do Brasil. Essa medalha farroupilha, ela lembra os primórdios da formação do Rio Grande, quando os trabalhadores, por isso que é os farrapados, os farrapos, lutaram pelas injustiças cometidas contra o Rio Grande, contra o sobrepreço do charque, contra as taxas impostas aos produtos produzidos do Rio Grande. Isso mostra o brio do gaúcho. O gaúcho é um povo que tem muito brio, que tem muita força, muita capacidade de luta e muitos ideais. Então, para mim, foi uma honra que eu vou buscar fazer por merecer, mas com toda sinceridade, depois desses anos de convivência com o meu líder Brizola, mais de 25 anos ao lado dele, depois de mais de 1000 viagens que eu fiz aqui dentro do Rio Grande, com ele, depois da morte dele, é uma honraria que emociona, com toda sinceridade. Bom, a situação do PDT frente ao processo de impeachment de Dilma Rousseff. O PDT está fechado com Dilma, o PDT está no governo e todos os votos do PDT, não interessam o que vai acontecer, são pró-Dilma na Câmara? Primeiro, eu acho que a discussão não é pró ou contra Dilma. Na minha opinião, a discussão é o que são a favor da legalidade e os que estão contra a legalidade. Um processo de impeachment é o mais importante processo, o mais grave processo que pode se levantar contra o mandatário, no caso, contra o presidente da República. O impeachment é um impedimento, que é uma prerrogativa que a Constituição dá ao parlamento para, com prova, bem consubstanciada, peça ao afastamento da presidente da República. Mas tem que ter fundamento. Qual o fundamento que tem contra a presidenta da República até agora? A pedalada fiscal. Primeiro, as pedaladas de 2014 já foram aprovadas pelo próprio Congresso Nacional. Segundo, o que o Tribunal de Contas apresentou para esse ano de 2015 sequer foi julgado pela Câmara. Então é claro, é óbvio que tem uma luta política. E nós não podemos fazer um impedimento de uma presidenta, de um governador, de um prefeito, qualquer que seja o mandatário, por momentos de antipatia ou de simpatia da população, está bem ou está mal na pesquisa. Nós temos que ter o princípio da legalidade. Tudo na história do trabalhinho foi lutar pelo princípio da legalidade. Foi assim em 54, quando Getúlio deu um tiro no coração. Foi assim na cadeia da legalidade de 61 para 62, quando o Brizola levantou do Rio Grande o Brasil, com a famosa cadeia da legalidade. Foi assim com o golpe de 64, foi assim na anistia, foi assim na volta das eleições diretas. Então, o princípio que nós defendemos é o mesmo. Para qualquer governante, qualquer processo de impedimento, qualquer processo que vise o afastamento de um mandatário pelo povo, no caso a presidente Dilma, independe de pesquisa dizer que ela está mal, de que a economia está mal, de que o país está mal. Tem que ter comprovação de delito, de crime. E isso eu afirmo que não há. Certo. Esses dias nós conversávamos aqui na Guaíba e alguns ouvintes começaram a falar a respeito de Brizola. O senhor conviveu com Brizola muito próximo e os ouvintes imaginavam o seguinte, que Brizola estaria contra Dilma no momento como esse, em função de todas as denúncias de corrupção no governo Dilma Rousseff, que Brizola se levantaria pedindo exatamente a moralidade dentro do governo. E eu ainda fiz uma referência, olha, essa é uma posição de momento. Brizola, que foi o homem da legalidade, também foi o homem, um dos poucos, se não o único, acho que até foi o único, disse aquele dia, governador que ficou ao lado de Collor, no pior momento do presidente Collor. O que o senhor imagina que Brizola estaria nesse momento defendendo? Amigo, primeiro, eu gosto de respeitar as ideias de quem já não está aqui entre nós. Uhum. As homenagens a Brizola se faz se preservando o seu ideário, se preservando a sua luta, se preservando as imagens que ele tinha de um projeto de nação, de educação de qualidade em tempo integral, com qualidade absoluta, do Brasil não ser entregue aos interesses, como ele falava, do capital internacional. Essa é a melhor e mais importante homenagem que se faz. É ser fiel às suas ideias, fiel aos seus princípios. A questão de achar o que ele faria, o que ele não faria, isso é muito relativo. Por exemplo,
Você falou bem, eu vi durante esses 25 anos o Brizola nos piores momentos ficar do lado das pessoas que estavam com mais dificuldades. No caso, até o presidente Collor aconteceu isso, como você falou. Depois acabou até tendo cassação e impeachment do presidente Collor. Então, isso tem muita relatividade. As pessoas confundem o governo com a presidente Dilma. A presidente Dilma, para ser impedida de estar na presidência da República, tem que ter uma acusação contra ela. Eu dou um exemplo muito claro. Por exemplo, eu, se cometer um crime, qualquer que seja, meu filho não pode ser preso por causa disso. Minha irmã, se cometer um crime, eu não posso ser presa por causa disso. Qualquer tipo de delito, de crime que uma pessoa cometa, só é ela responsável pelo crime. Ela não terceiriza. Ninguém pode terceirizar o seu crime ou terceirizar o seu delito. Então, não existe nenhum tipo de acusação concreta contra o presidente Dilma. Pela primeira vez no país, nós estamos vendo os 20 maiores empreiteiros do Brasil na cadeia. Nós estamos vendo os grandes empresários indo para a cadeia. Isso é muito salutar. Isso é muito bom para a democracia. Nós não estamos defendendo em nenhum momento corruptos. Nós queremos todos os corruptos comprovadamente na cadeia. Agora, nós não podemos misturar uma presidente da República que tem um histórico de serviço prestado à população brasileira. Uma presidente da República limpa, honesta, com essa lama. Separar o joio do trigo é a tarefa de quem tem lucidez, de quem tem bom senso, no momento da gravidade que o país vive. O senhor, como presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, está, nesse momento, defendendo o governo Dilma. O PDT participa do governo Dilma, mas no Senado da República há uma oposição muito forte a Dilma na bancada do PDT. Cristóvão Buarque, Lazia Martins e outros não gostariam, inclusive, segundo eles, de estar no governo. Como é que está esse jogo dentro do PDT? O pessoal que não quer estar no governo, tem espaço? Esse assunto ainda está sendo debatido, porque não há uma unanimidade, né? Bom, em primeiro lugar, repita ao amigo, e eu gosto de deixar claras as minhas palavras, eu não estou defendendo a presidente Dilma porque estou no governo. Eu estou defendendo a presidente Dilma porque eu acredito que não existe provas para torná-la e afastá-la da presidência da República. Ponto. Isso tem que ficar bem claro para que a gente não mude as palavras de cada um. Segundo, nós temos 6 senadores. 3 senadores foram sempre contra a gente participar do governo. E outros 3 senadores sempre foram a favor. Nós temos um órgão partidário, que é o Diretório Nacional, que é composto por cerca de 400 pessoas de todo o Brasil. Temos lá 5 prefeitos de capital, temos lá 2 governadores de estado, temos lá mais de 100 deputados estaduais, mais de 1.000 prefeitos que já se manifestaram por esmagadora maioria, chegando a quase 95% a favor de que a gente participasse e contra o impeachment. Então, eu, como presidente do partido, e para ser presidente do partido, eu tenho que seguir a vontade da maioria. É democrático, então tanto é democrático e tanto tem espaço que eles estão falando até agora. E vão continuar falando, isso é um processo democrático. Na hora da votação é que tem que se seguir a orientação partidária. Por enquanto, o partido tem uma posição e cada um levanta sua opinião pessoal. Na hora de votar, todos nós, do presidente do partido, ao militante que está recém entrando no partido, tem a obrigação de obedecer à vontade da maioria, porque isso é a democracia. O PDT vai ter candidato. Ciro Gomes, que já está lançado pré-candidato, outros falam em Cristóvão Buarque. É uma garantia que o partido terá um candidato à presidência da República em 2018? Com absoluta segurança e certeza. Isso é mais uma prova que nós não temos amarras nenhuma, nem com o PT e nem com qualquer contrapartida do governo. Nós já definimos isso desde dezembro do ano passado, num encontro de uma convenção nacional no Rio, aliás, foi em março desse ano, onde unanimemente decidimos ter candidato à presidência da República. O Ciro Gomes, ex-candidato a presidente, inclusive apoiado pelo Brizola e pelo PDT, não colocou nenhuma condição para entrar no PDT, mas ele é um nome muito forte e eu percebo que ele tem uma ampla maioria dentro do partido. E o Cristóvão, que já foi nosso candidato, um homem muito preparado, um educador, também se coloca como candidato. O que eu tenho com certeza é que o PDT em 2018 terá candidato a presidente da República. Bom, o senhor sabe que interatividade é algo que cada vez mais está presente nas rádios. Nós estamos conversando com o Carlos Lupi, presidente nacional do PDT. O ouvinte Ricardo, enquanto o senhor estava falando aqui, diz o seguinte: o Estadão de 25 de abril de 2015, ex-ministro dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, e um
e um dos principais homens do PDT, presidente nacional da sigla, Carlos Lupe, disse que os petistas roubaram demais e que o país exauriu-se, esgotou-se. E aí cita o caso da Petrobras. A gente não acha que o PT inventou a corrupção, mas exageraram. O problema deles virou o projeto deles virou projeto de poder pelo poder, disse Lupe um dia após a saída do Ministério. Mudou muito isso? Bom, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Primeiro, não foi um dia depois. Tivemos uma reunião em São Paulo, há cerca de 8 meses atrás, da executiva, onde foi gravado, não foi uma entrevista, uma conversa longa que eu tive dentro da executiva do Partido de São Paulo sobre o quadro nacional. Eu falei realmente que se exaurisse um projeto do PT, eu falei que o PT está no esgotamento, eu falei que, não falei especificamente o PT, falei, olha, roubaram demais, exageraram nesse processo de lapidar o patrimônio do Estado. Nós queremos cadeia para os ladrões. Isso eu falei na televisão, isso eu falei em sessões, falei em entrevista. E foi uma gravação que aconteceu e foi aí, nessa gravação, isso deve ter 8 meses, não foi depois que eu saí do Ministério, 25 de abril, manchete com destaque, umas defumações do que eu falei, numa gravação feita de algum membro da executiva, não foi uma entrevista. Tudo bem, eu não respondi, e eu esclareço para você. Toda hora que eu pergunto, todo mundo tem minha opinião. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos separar o joio do trigo. Uma coisa é a consideração política que eu tenho, e acho mesmo que o governo do PT nacionalmente se esgotou, tanto é que nós estamos lançando candidato a presidente. E outra coisa é querer rasgar a Constituição e fazer um impedimento da presidência da República sem fato concreto comprovado. Essa é a minha opinião, é meu direito de ter a sua opinião. Tá, não, então tá. O contexto, então, é que não tá. O senhor falou mesmo, roubou demais, tá, mas não é nesse contexto, não é o PT. É uma questão de governo, é isso? Isso, exatamente. Tá, tudo bem. Eu quero lhe agradecer, é um prazer sempre conversar com o senhor. Infelizmente a gente não pôde conversar ao vivo, né, como outras vezes a gente já se encontrou, mas é um prazer sempre conversar com o senhor e saber o que o PDT está pensando em termos de governo. Só para fechar uma situação, como é que o senhor trata eleições de Porto Alegre 2016? José Fortunati está licenciado do partido, o PDT tem uma aliança com o PMDB, que é uma aliança vitoriosa nos últimos tempos. Como é que vocês estão tratando isso? Amigo, não existe essa figura de licenciado no Estatuto do Partido. Eu considero que o nosso amigo, nosso prefeito Fortunati, está tendo uma DR, está discutindo a relação com o partido. Mas ele já está voltando, por exemplo, ontem, na hora que eu recebi essa honraria, o Neto Farroupilha, o Fortunati estava lá. Hoje, no jantar que vamos fazer com a bancada, em homenagem ao Ciro Gomes e ao ministro André Figueiredo, ele também estará. Ele também estará na convenção. Então é um processo que na democracia sempre se vive, de discussão interna, e isso aconteceu também com o Fortunati, como aconteceu com vários outros prefeitos. Quanto à questão da Prefeitura de Porto Alegre, eu sou um defensor de que o partido tenha, o PDT tenha candidato a prefeito em todas as capitais, inclusive Porto Alegre. Mas é uma questão que nós vamos ter que ter democraticamente, que ouvir o partido aqui. O Fortunati é a voz mais importante, a voz que definirá esse processo pela função que ele exerce, pela liderança que ele exerce, mas a nossa opinião é que o partido deve ter candidato a prefeito. O PDT na cabeça da chapa, então... É a nossa opinião, que o PDT deva encabeçar a chapa aqui em Porto Alegre. Certo. A saída de Regina Becker Fortunati do partido? Olha, eu lamento, porque é uma mulher preparada, uma mulher que foi eleita pelo PDT. Ela coloca na sua justificativa, principalmente essa questão dos animais, que ela acha que a rede tem na sua bandeira a questão dos animais. Eu não vejo assim, inclusive quando a última vez que eu estive com ela, junto com o prefeito, convidei-a para que ela organizasse um movimento nacional de defesa dos animais. Ela ficou de me responder. Eu acho que ela tomou uma decisão, no meu ponto de vista, errada. Lamento, mas infelizmente isso é um retrato da política brasileira e nós vamos continuar sobrevivendo, lutando e crescendo. O partido não vai à justiça pedir o mandato? Não pode, porque a Rede é um partido novo, já tem um processo dado pelo Supremo Tribunal que o Partido Novo pode receber os mandatários sem perda de mandato. Depois de me dizer que o Fortunati está no PDT, na sua avaliação, o senhor não teme que com a saída de Regina Becker Fortunati ele siga o mesmo caminho? Não, nenhuma dúvida, porque tem esse compromisso com o partido. Eu acho que, apesar de eles serem casados, e qualquer casal tem posições diferentes em muitos pontos. Eu, por exemplo, no Rio sou fluminense, sou tricolor e minha mulher é Flamengo. Não é por isso que eu viro inimigo dela, nem por isso que eu acabei meu casamento de 35 anos. Isso é da vida, isso é da democracia, isso é da política.
Carlos Lupe, obrigado ao senhor aí, um excelente dia de trabalho em Porto Alegre. Eu que agradeço a gentileza, a oportunidade, obrigado pela paciência de me ouvir e pela democracia de dar direito a falar o que eu quiser. Muito obrigado.